Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, o 5º domingo do tempo da Páscoa, desejando que o seu dia seja iluminado, cheio de Deus, cheio das oportunidades de fazer uma verdadeira experiência do ressuscitado. Para rezarmos melhor ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este 5º domingo do tempo da Páscoa, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 12. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é vida na nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã,
neste quinto domingo do tempo da Páscoa, ouvimos este santo evangelho, onde nos é pronunciada uma palavra que apaixonou os discípulos de outrora e continua apaixonando os discípulos de agora. Estamos ouvindo as palavras de Jesus no seu discurso de despedida. É o testamento dele que ele tem dado neste Evangelho segundo São João de um modo muito particular. Temos ouvido nesses últimos dias trechos desse testamento de Jesus. E hoje culmina com essas expressões tão caras de Jesus, já naqueles momentos em que se prepara para deixar aquela comunidade dos apóstolos e voltar para o Pai. Jesus pronuncia a palavra: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Preparando o coração dos discípulos para a sua ausência física. Lembrando aos discípulos que, mesmo não o vendo dentro de mais algum tempo, não o podendo tocar, devem permanecer firmes na esperança, vivendo a fé autêntica, certos de que ele não os abandona, ainda que estejam, ou melhor, que não o possam ver nem tocar. Imaginemos como deve ter ficado o coração daqueles discípulos naquele momento, com essas palavras de conforto que Jesus dava a eles. Como deve ter ficado o coração deles depois da Páscoa ter acontecido e eles se lembrarem daquilo que Jesus tinha lhes dito, naquele seu testamento vital, nos últimos momentos de sua estada com eles aqui na terra. Jesus diz também no Evangelho de hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras que realmente recolocam o discípulo no caminho, sobretudo naqueles momentos de solidão, naqueles momentos de perseguição, naqueles momentos de dificuldade. Jesus é o caminho. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que o ser humano, depois do pecado original, perdeu o caminho. Perdeu o caminho da felicidade. Deus criou o homem para viver neste mundo feliz, completo, realizado. O pecado o desviou do caminho. E o homem vivia errante neste mundo, até que nosso Senhor Jesus Cristo se manifestou e mostrou que Ele é o caminho que leva à vida, é o caminho que leva à felicidade, é o caminho que traz o ser humano à realização plena. E o único caminho, porque a palavra de Jesus é superlativa: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho em comparação do qual não existe outro caminho, não existe outra possibilidade para se chegar à realização humana, à plenitude da felicidade, ao céu. Jesus diz também: eu sou a verdade. E mais uma vez, é superlativa a sua palavra. Ele não se coloca como uma verdade ou uma possibilidade entre outras. Jesus não se coloca como uma verdade relativa em meio a outras verdades possíveis. Ele se põe claramente como a verdade em comparação da qual não existe outra. Os discípulos entendem muito bem quando ele diz: eu sou a verdade, porque conhecem a sua vida, foram testemunhas da coerência que ele tinha do seu viver com as suas palavras. Quando ele diz: eu sou a verdade, os discípulos sabem muito bem
que nele eles podem confiar. Porque ele não é uma pessoa que diz uma coisa e faz outra. Ele é coerente com aquilo que ele ensina, com aquilo que ele prega. E é a única verdade que podemos seguir com segurança. Outras pseudo-verdades são apresentadas por aí. Mas a única que nos faz homens de verdade, mulheres de verdade, seres humanos realmente segundo a vontade de Deus, felizes e plenos, é Jesus Cristo. Ele também é a vida, a única possibilidade de vida. Queremos encontrar a verdadeira vida, vivê-la de certo modo com coerência e felicidade nesta terra e depois em plenitude no céu, na eternidade de Deus, fazendo parte da vida de Deus, na morada que Ele promete a nós, nessa morada que Ele diz que vai preparar para nós. Então, é em Jesus. Ele é a única vida, a única possibilidade de vida. Qualquer outro caminho, qualquer outra verdade que queira apontar uma vida diferente daquela que Jesus tem para nos oferecer, não leva a lugar nenhum a pessoa, a não ser para a frustração eterna. Ele é o caminho, em comparação do qual não existe outro. A verdade, em comparação da qual não existe outra. A vida, em comparação da qual não existe outra. Assim, meu irmão, minha irmã, somos convidados a viver neste mundo, seguindo este caminho, verdade e vida, com o coração tranquilo de estar buscando a eternidade. E mesmo diante das dificuldades, das perseguições, dos sofrimentos que tenhamos que enfrentar nesta vida, os mais diversos possíveis, devemos ter um coração em Cristo, que não se perturba, porque é cheio da fé, da esperança e do amor, naquilo que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Que Jesus nos ajude a viver essa palavra e que Nossa Senhora reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa